começando aqui o primeiro episódio do CoeseCast, nessa reta final de Enem, nossa temática toda voltada para essa prova, né? E hoje a gente vai conversar, né, um pouco com algumas personalidades para nos ajudar a entender como fazer a nossa organização nessa reta final, próxima, né, à fase de revisão. E dos nossos convidados, à minha frente está o professor Dom Diogo, não é? Que eu tenho a satisfação de conhecer já há algum tempo, não é? O reconheci em um momento extremamente oportuno no ano de 2019 e estamos trabalhando juntos, né, professor, até hoje. Desde 2020. Né? Conheci em 2019 e começando a trabalhar em 2020. E assim, é um orgulho muito grande para mim, professor, ver principalmente o seu crescimento enquanto profissional, né? O quanto os meninos têm um carinho enorme pelo senhor, né? Saiba que eu considero bastante também, e eu acredito que hoje nosso bate-papo vai ser extremamente necessário para os que estão do outro lado, acho que a palavra é essa, né? Nesse momento de reta final, onde todos têm que lidar com tantas situações, às vezes individuais e até mesmo coletivas, não é isso? Exatamente. É uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui participando dessa conversa com o professor Júnior, representando o COESE, que é uma instituição que tem um trabalho muito interessante voltado para a prova do Enem, voltado para as outras instituições de ensino também. E nós vamos discutir um pouquinho aqui hoje sobre estratégias de estudo dos alunos para a prova do Enem, voltadas tanto para a parte técnica quanto para a parte emocional. E vamos falar um pouquinho daquilo que é tão importante, tão necessário neste momento crucial da vida dos estudantes e das estudantes que estão se preparando para a prova do Enem. Bom, Dom, a temática principal de hoje, né, o pensamento sobre um planejamento, né? Porque quando a gente chega no final do mês de setembro, início do mês de outubro, né, o estudante vem com uma bagagem durante o ano, né, essa bagagem de conteúdo, a bagagem de simulados, a bagagem de dúvidas, mas também vem com as bagagens emocionais, né, de ansiedade, de contagem regressiva, né, que acaba às vezes afetando excessivamente. E eu queria que você começasse, né, contasse para a gente como é que seria essa estrutura referente ao tempo de revisão, para a revisão, né, que antecede a prova. Eu acredito que tudo na vida, não só no estudo para o Enem, né, mas tudo na vida perpassa muito pelo a gente valorizar aquilo que a gente já aprendeu. Então, quando a gente chega agora, neste momento tão crucial, nesta reta final para a prova do Enem, eu sempre falo aos meus alunos e às minhas alunas, Júnior, que é importantíssimo, primeiro grande ponto, é importantíssimo você reconhecer, como você bem falou, que ao longo deste período você aprendeu muita coisa, você evoluiu bastante, porque infelizmente a gente cresce numa sociedade que ela acaba supervalorizando o que a gente deixou de aprender e marginalizando tudo que a gente aprendeu. Então a gente tem um pensamento, às vezes, social muito negativo. Então você que é aluno e você que é aluna, a primeira reflexão que você tem que fazer, primeiro exercício mental que você tem que fazer é reconhecer todos os esforços que você já dedicou até agora e tudo que você já aprendeu. Porque aí você vai trazer para dentro de si, da sua mente, do seu coração, uma condição positiva. Isso é fato. O aluno começa a estudar em janeiro, chegamos agora em setembro, já entrando em outubro. É óbvio que ao longo desse período o aluno aprendeu muito. A aluna aprendeu muito. Então, neste momento, é importante, de início, valorizar tudo que já foi aprendido. E aí, dentro desse ponto,
partir de então, você começa a identificar quais são os pontos que precisam ser lapidados, quais são as lacunas que precisam ser preenchidas, para aí você otimizar esse tempo que resta e desenvolver estratégias mais efetivas. Não só concordo com você, né, como acrescento. O Enem tem um edital extenso. A gente fala da quantidade de matérias, né, da quantidade de habilidades e competências. E durante o ano, é óbvio que há essa preocupação em se nutrir, né, com essas habilidades e competências. E chega no período de revisão, existem muitas armadilhas que os próprios alunos se impõem, às vezes, né, que essa coisa do achar que não fez absolutamente nada, né? A autocrítica ela é extremamente importante, né? É relevante para a montagem da reta final. Mas também ela é um momento de reflexão. Se não tomar cuidado, ela pode ser uma autossabotagem. A né? autossabotagem, que é o E que aí acontece em muitas vezes, né? E é prejudicial. E aí a presença, né, das pessoas que estão à frente do processo para orientar na direção correta. Né? Enquanto professor, eu não posso deixar de reforçar. Neste momento, é extremamente importante que você se cerque de pessoas que entendem da prova, de professores que compreendem a prova do Enem, para que ele possa estar trabalhando as principais habilidades, as principais competências do Enem que são cobradas, porque aí você ganha tempo. Você não fica lá estudando coisas das mais diversas, porque o universo de conteúdo é enorme. E aí o professor, como você que é física, eu trabalho história, mas também trabalho no universo de humanas, a gente acaba compreendendo quais são as principais competências mais cobradas, quais são as habilidades mais recorrentes. Dentro disso, a gente começa a trabalhar com o aluno os níveis de dificuldade das questões, as estratégias de resolução para cada nível de questão, para que o aluno vá se municiando nesta reta final e agregando a tudo que ele já aprendeu valores que vão potencializar o resultado dele. E quando você começa a estudar direcionado com quem entende, eu vou falar aqui, você entende pra caramba de física, né? Quando você começa a estudar com quem entende, você começa a se sentir confortável, você começa a se sentir confiante, e aí, paralelo à aprendizagem teórica, vem a confiança, vem a parte emotiva, que vai te fortalecendo no processo e vai te fazendo mais forte nessa caminhada. Sim. E a gente que fica com essa parte de orientação, tem uma preocupação que é a seguinte: é preciso saber lidar com os próximos 30 dias. Sim. Né, que são esse período de revisão. Aliás, nossa revisão começa agora, né, no dia 7 de outubro. Né, ela inicia o pontapé inicial e a gente tem... E a prova é 3 de novembro. 3 de novembro, né? né? Menos de 30 dias. Então, só que assim, quando a gente fala sobre os 30, a gente fala sobre os 30 dias de outubro. De outubro. Nessa fase já de organização. Então é importante, Dom, calcular e distribuir bem o tempo. Sim. Não é? Porque assim, se o estudante não tiver a visão macro da distribuição de todos os seus dias, não precisa ser exatamente o que vai ser feito, mas pelo menos o intervalo de tempo e os dias e horas disponíveis para distribuir entre essas demandas, não é? É óbvio que a situação acaba tensionando mais. Com certeza. E quando a gente fala sobre as habilidades aprendidas durante o ano, né, as competências e habilidades aprendidas durante o ano, a gente tem que também levar em consideração, para a reta final, os dados estatísticos referentes às habilidades que mais aparecem na prova, né? E estatisticamente foram mais cobradas, que caíram mais vezes, e há um motivo para isso. Com certeza. E, por exemplo, eu vou rapidamente, não vou aprofundar, Sim. mas eu vou tocar de maneira rápida. Por exemplo, o aluno está agora buscando reforçar essa caminhada. E aí, eu sou professor de História, trabalho muito com humanas, de forma geral. Duas competências estão sempre muito presentes na prova do Enem, que é a competência 3, que fala de movimentos sociais,
e a competência 5, que fala de democracia e cidadania. Essas 3 competências, todos os anos, elas estão imensamente presentes na prova. E ainda tem um fator positivo. Normalmente, essas competências, elas também estão dentro do recorte de questões que têm um nível mais acessível. Que se você acerta, ajuda o crescimento da TRI. Então, até para montar esse cronograma de estudos, é preciso estar bem orientado para você saber quais são as competências que mais caem, quais são as competências que potencializam as suas notas, suas médias, né, a sua média final. E isso com isso, você vai organizando o seu tempo de estudo, porque quando chega agora, o aluno e a aluna, eles entram em pânico, porque não há tempo para estudar tudo. Não dá mais, a gente tem que ser realista. Não dá para você chegar agora, faltando 30 dias, vou estudar tudo que eu não estudei ou vou estudar tudo que eu já estudei novamente. Não há tempo. Então você tem que otimizar. Como você bem falou, criar o cronogramazinho de estudo, seu planejamento. Não precisa ser engessado, mas ele tem que ser seu norte. Né? E dentro desse cronograma, os dias que você vai estudar cada área de conhecimento, e agregado à área de conhecimento, quais competências e habilidades de cada área que são mais recorrentes. Por isso que é também muito importante estar dentro de uma revisão com pessoas que entendam da prova. Porque o aluno sozinho, ele não vai ter esse conhecimento de quais são as competências que mais caem. Aí a equipe profissional de um curso que trabalha para isso, que estuda a prova, que vai chegar para você e dizer, olha, essas competências caem mais, essas são mais recorrentes, os níveis são mais fáceis, e aí você começa a montar a sua estrutura, e aí não tem segredo, o sucesso vem, né? E uma coisa que me deixa extremamente feliz, né, em participar do processo e da instituição é esse mote, né? Coese lhe dá o poder de escolha. E, assim, essa temática agora, quando se trata de organização de estudos, ela tem uma relevância muito grande, porque a nossa universidade, ela distribui a nota do Enem em pesos, né, para cada curso, né, para cada escolha. E que bom, né, que a nossa instituição defende esse poder de escolha, porque na hora da montagem do cronograma de estudos, né, o estudante ele tem que levar em consideração os pesos da prova e saber lidar ali. Ou seja, é um jogo muito mais completo e complexo do que a gente imagina. É um jogo de estratégia. Total. E nesses 30 dias, óbvio que há de se ter a consciência de que o ano tem que ter tido responsabilidade, né, disciplina e afins. Mas em 30 dias faz-se também muita coisa. Faz. Né? Dá para se fazer muita coisa. Então, assim, o conselho para o estudante que está aí do outro lado, nos assistindo, é que seria interessante, né, Dom, que ele também pudesse perceber e analisar qual é o peso de cada área para o curso que ele pretende, né, fazer na universidade. Olha, eu costumo dizer, perfeito, concordo plenamente com você. Eu costumo dizer que o aluno tem que ser pragmático. Neste momento você tem que ser pragmático. Você tem que colocar no papel, na sua planilha, no seu tablet, no seu instrumento de planejamento. Você tem que ser pragmático. Quais são os dias que você tem para estudar? Quantas horas você tem para estudar? E Júnior tocou numa coisa muito importante. Quais são os pesos do curso que você escolheu aqui na Universidade Federal de Sergipe, via Enem, para que dentro dessa quantidade de dias, dessas quantidades de horas diárias, você possa distribuir aquilo que tem mais peso, aquilo que tem menos peso, porque também tem uma coisa, não dá para jogar fora nada, tem que valorizar tudo. Porém, você vai dar valor maior àquilo que é mais peso, diminuir um pouco mais aquilo que é menos peso, e aí é importante entender as competências que caem. Porque você não precisa ficar correndo atrás de todo e qualquer conteúdo. Vou dar um exemplo. O aluno que vai estar sonhando com medicina. Humanas é peso 1.
né, aqui na Universidade Federal de Sergipe. Não adianta o aluno agora chegar e mergulhar em todos os conteúdos de história, todos os conteúdos de filosofia, todos os conteúdos de geografia e filosofia. Não. Tem competências de humanas que estarão na prova. Então, quando o aluno pega lá a competência 3, que eu já falei, a competência 5, as habilidades que ele vai separando, ele vai perceber que tem temáticas que são sempre recorrentes. Que tem temáticas que a gente, no popular, fala assunto. Tem assuntos que estão sempre recorrentes. E aí você começa a massificar naquilo, a reforçar aquela temática, aquelas competências e aquelas habilidades, e aí vai ser o suficiente para que você consiga ter um bom desempenho na prova. E dando ênfase àquilo que é maior peso para você. Você falou algo interessante, né? Que é o fato de humanas ter o peso 1. E para complementar, linguagem tem peso 2, né? Natureza tem peso 3,5 e matemática tem peso 1,5 e redação tem peso 2. Somando, dá 10. Essa seria a distribuição de pesos para o curso de medicina. Por que citá-lo? Porque ele é o de maior concorrência. De maior procura dos alunos. De maior concorrência, maior procura, pelo menos momentaneamente, maior, né? maior nota de corte, maior média. E é uma baliza para quem está na luta por esse caminho. Mas é importante enfatizar que o peso 1, ele não tira, não deve e não pode tirar a responsabilidade do aluno de acertar bem. Sim. Em humanas. Por quê? Porque o primeiro dia, né, é um dia, tanto linguagens quanto humanas, um dia de notas, comparado à redação e matemática, por exemplo, que não chegam a patamares tão altos. Não chega a 900 pontos, né, como a matemática. A nota de humanas mais alta este ano, eu confesso que eu não consigo me lembrar exatamente agora, mas ela não passou de 850. Então, isso é um detalhe. E para chegar próximo a isso, precisa acertar bem. Precisa. Né? Precisa acertar bem. Então, assim, costumais, inclusive, algumas orientações incorretas em relação a isso. A gente não pode desequilibrar as áreas. Não. Humanas têm uma relevância absurda junto com linguagens no primeiro dia. E que pode ser o diferencial no somatório de nota de corte. O primeiro dia, óbvio que o segundo dia tem um peso maior, né, e um grau de dificuldade Só que tem um detalhe, né? Também. Vamos continuar com o aluno que estuda para medicina. Sim. Normalmente o aluno que estuda para medicina, ele está focado no segundo dia. Então, há uma tendência de que aqueles alunos tenham uma nota muito boa no segundo dia, porque é o foco deles. Então, o primeiro dia acaba sendo um diferencial. Sim. Nessa, divisão de notas. A balança, né? Na balança. A balança da nota, né? E humanas, vou ser muito sincero. Humanas é muito interessante estudar, porque o aluno, ele não fica refém do conteúdo. Ele não é refém do conteúdo. O aluno, ele consegue, óbvio, absorver a parte de conteúdo, mas a prova de humanas, ela exige muito do aluno estratégias de resolução. Né? Tem muitas questões, por exemplo, que você consegue resolvê-las com inferência no texto, somando um pouco do conteúdo que você tem. Costumo dizer que é sempre a cada item do Enem é meio que uma peça de quebra-cabeças. Né? Meio que um quebra-cabeça, que você vai montando o quebra-cabeça, pegando informações do texto, buscando a referência do comando que ele está pedindo. E aí você vai percebendo que não são questões pura e seca de conteúdo. Tem uma ou outra lá que aparece assim. Mas é uma prova que exige o conteúdo, mas atrelado a uma leitura contextual que facilita muito a resolução para aquele aluno e para aquela aluna que tem o hábito de fazer o seu estudo em cima de estratégias de resolução. Ou seja, para qualquer que seja a área, qualquer que seja o curso, não desequilibre nem linguagens, nem humanas, nem natureza, nem matemática. Né? É um jogo de estratégias, potencializar aquilo que tem de melhor nessa reta final, né? E tocar principalmente num ponto agora que potencializa muito a nota em relação à quantidade de acertos, que é a TRI. Essa distribuição, né, da prova. Para explicar a você que está aí nos ouvindo,
a TRI, também conhecido como teoria de resposta ao item, quantifica, né, e qualifica as questões do Enem. Tá? Existem questões que são determinadas como questões fáceis, medianas e difíceis. E quem faz essa prova, pela ordem, tem que acertar as questões fáceis, depois as medianas e depois as difíceis. Ou seja, se o estudante compreender o jeito de fazer essa prova, acertando fáceis, medianas e, porventura, as difíceis, ele vai ter uma nota maior, muito maior. É difícil a gente, por exemplo, Dom, explicar, né, para quem não está nesse processo, diferente do aluno. Você vai explicar para alguém que só acompanha o aluno, ou alguma coisa assim, o familiar, o amigo, tal, etc., que nem todo mundo que acerta 30 questões vai ter a mesma nota. Não. Nem todo mundo. A prova do Enem não é sobre quantidade. É sobre quantidade atrelada à qualidade. Então, você vai ter... Eu participei de uma palestra recentemente, um professor que veio aí da Bahia dar uma palestra aqui em Aracaju e eu fui assistir. E ele colocou um recorte de 2 notas muito interessantes. Uma aluna que tinha acertado um item de matemática atingiu uma pontuação X. Uma aluna que tinha acertado 15 itens de matemática atingiu uma pontuação menor. Menor ainda? Menor. Uma com um item atingiu uma pontuação um pouco maior do que a que tinha acertado 15 itens. E ele era um estudioso, professor estudioso da prova do Enem, aí ele mostrou o mapeamento das questões. A menina que acertou um item, ela acertou a questão mais fácil de matemática. Porventura esse professor é China? É China, exatamente. Meu grande amigo China. Ah, você conhece ele? Demais. Não, foi ele mesmo. E aí, a menina que acertou as 15, ela deu o azar de acertar as 15 mais difíceis da prova. A nota dela despencou. Então, até para estudar, você vai entendendo que a resolução... Ela não é uma... Quando você pega a prova no dia do Enem, dia 3 de novembro, não é para resolver... Eu aqui vou falar a minha opinião pessoal. Não é para sair resolvendo a questão de 1 a 90, né? Pegar 45 de humanas e 45 de linguagens e 45 de humanas. Porque tem aluno que sai respondendo de 1 a 90. E aí você não está mensurando aí o nível das questões, você não está mensurando isso que é tão importante. Então e como é, professor, que eu consigo identificar o nível da questão? Treinando. Como é que eu consigo identificar o nível da questão? Estando próximo de pessoas que estudam a prova do Enem. Por exemplo, tem questões de humanas que você consegue já identificar o nível da questão lendo o comando. Porque ele é um comando muito objetivo. Ele dá um contexto histórico, coloca uma problematização e pede qual é o objetivo. E aí está bem arrumadinho o comando. Quando você vai para a leitura do texto, está lá o contexto histórico, está lá a política pública criada, e aí é só você achar qual é o objetivo dela. Aí é uma questão que normalmente se organiza dentro de um contexto fácil. Aí você que é aluno, você que é aluna, como é que pode estar se perguntando aí? Mas como é que a gente vai identificar isso? Como é que a gente vai criar a habilidade de identificar isso? Cercando-se de pessoas que estudam a prova e que levam cotidianamente esse tipo de trabalho para a sala de aula, como, por exemplo, a equipe do COESE é expert nesse tipo de atuação. E eu reforço bem, né, essa sua última fala, porque realmente nós fazemos parte de uma instituição que realmente tem um time muito forte, né, literalmente coeso e com uma bagagem muito grande para ofertar, né, para os nossos alunos. E vou te dizer uma coisa, pegando um pouco aqui um gancho. Eu estava lendo ali COESE, Poder de Escolha. Eu comecei a trabalhar no COESE este ano, né? E enquanto professor, eu comecei a perceber que você tem espaços distintos, né? Sim. São trabalhos diferentes, especializados. Várias trilhas, né? Várias trilhas. Vejo que tem a galera que procura as turmas militares, sim, a galera que procura a Via Enem, a Prova UNIT, ou seja, então é um trabalho realmente especializado, voltado para a área para que você entenda a prova.
Não, eu sempre digo como pai, né? Eu tenho uma filha que está no 6º ano ainda, mas assim, eu vou além. É uma escola que realmente tem várias trilhas. Tem a trilha olímpica, né? Na JOC, a Jornada Olímpica Coese, né? As turmas de Enem, preparatório específico para medicina, preparatório específico para as humanidades, né? Quando eu falo medicina, obviamente a gente acaba abarcando as áreas de saúde, né? E um trabalho específico também para as engenharias. E nesse contexto ainda temos a trilha para as carreiras militares. Sim. Né? Então, assim, o poder de escolha na instituição, no COES, ele é real. E confesso que foi a primeira vez que eu refleti o poder de escolha. Agora com você falando, eu entendi agora. Das possibilidades de trilha, né? Entendi dos agora. Caminhos, né? Interessante. Interessantíssimo. Bom, Dom, a gente estava conversando sobre a questão do TRI. Isso pode ser um alento também para o estudante. Eu sempre digo para eles, e obviamente os professores também, e reforçam, que a gente luta nessa cronologia de Enem, né, até o último minuto. Sim. Até SISU, porque assim, não é só a quantidade de acertos que você teve no primeiro dia, não é sobre a quantidade de acertos do segundo dia que vai te colocar ou não, né? Óbvio que para cursos mais concorridos, exige que você tenha uma quantidade de acertos maior. Mas isso não significa que um acerto um pouco menor e mais qualificado não lhe coloque no curso. Concorda? Sim. E é o primeiro recado que a gente, né, vai dar para a galera que está de casa. Vocês estão agora entrando no processo de revisão, entendam que independente da quantidade de acertos, certo? Se o acerto for qualificado, a sua nota tende a crescer por conta da coerência de nota. Então não é uma prova comum. Né? Não é uma prova comum, é uma prova que tem essas nuances de qualificação. Por que eu digo isso? Por 2 motivos, e a gente vai entrar nessa parte agora, que é a parte mais emocional. Existe uma pressão e uma tensão muito grande sobre todos os aspectos para esse momento da história da humanidade, né? Alta exposição a telas, alta exposição a julgamentos, momentos de conflito mundial. A gente acabou de sair de uma pandemia que podia ter, né, levado a morte, etc. E está todo mundo muito tenso, com esse desejo de resolver tudo. A gente está se reconstruindo. A reconstrução, ela é notória, ela é árdua, né? E, obviamente, ela vai demorar um pouco ainda. Então, é importante, né, Dom, a gente citar essa questão do lado emocional e entender que a luta só termina quando o sonho se realiza. Quando o sonho se realiza e, quiçá, nas chamadas e chamadas que, porventura, possam acontecer durante o ano 2025, né? Nesse ponto emocional que você tocou, na questão emocional, a gente lida cotidianamente com alunos, por exemplo, eu preciso tocar nesse ponto. Você falou aí, eu lembrei agora. Tem alunos que chegam neste momento, aí ele começa a responder simulados, ou questões, mas principalmente simulados, e erram alguns itens, e se desesperam com o erro. Sim. Quando você toca na questão emocional, isso é extremamente importante. O aluno precisa entender que nesse processo de separar dias, horas, áreas para estudo, o erro, neste momento, ele também é uma possibilidade de acerto. Porque com o erro, eu costumo dizer isso, o erro, neste momento, ele é uma possibilidade de acerto. Porque quando você erra um item no simulado, quando você erra uma questão no simulado, é quando você vai buscar entender o porquê você errou aquela questão e ali você vai lapidar o seu conhecimento ou preencher as lacunas que porventura estavam abertas. Eu acho que é extremamente importante, extremamente importante falar isso para os alunos. Não se desespere com o erro do simulado. Olha o nome, simulado. Você está simulando para mapear quais são seus pontos fortes e ali continuar seguindo neles, mas para também mapear quais são as suas fragilidades ainda. E ao invés de se desesperar com essas fragilidades,
para que você assim possa construir estratégias para superá-las. Então, neste momento tão crucial que é esta reta final, é preciso também saber lidar com os erros que a gente vai enfrentar nesse percurso. Concorda? Concordo demais. Né? Aprender com os erros, fazendo o procedimento de mapeamento de erros. Aliás, a gente vai deixar disponível o nosso contato, né? No @coesoficial e no link aqui abaixo para que você possa baixar uma planilha para esses próximos 30 dias e entender um pouco do nosso material e da nossa perspectiva para que a revisão seja a melhor possível. Então, clica aqui, né, entre em contato conosco através das redes sociais que a gente vai te responder, vai te atender, vai te ouvir e te ajudar naquilo que for possível. Quando você fala sobre essa questão do erro e o quanto ele é relevante no processo de aprendizado, do tocante emocional, que é essa temática que a gente está debatendo agora, me parece que há uma dificuldade grande em lidar com frustração e isso tem muito a ver com a situação que estamos debatendo. Né? A importância de aprender a lidar com o erro e entender que ele tem muito a nos ensinar. O quanto ele é importante no processo, né? O quanto ele é capaz de ser o elemento talvez principal dessa reta final, né? Porque você vem um ano inteiro acumulando as experiências e dentre as experiências que você acumulou estão as experiências de frustração, que são os erros, os simulados que porventura o aluno fez e que não conseguiu chegar à pontuação que ele desejava. Né? E a simulação, ela tem um quê de depois. Não adianta só pensar nela como resultado imediato, né? De nota e quantidade de acertos. Né? Exato. Você tocou num ponto extremamente importante. A gente precisa aprender a lidar com a frustração, né? Com os erros. Eu estou há 12 anos dando aula. Entrei agora, 12º ano dando aula. Passa rápido, né? E vou ser muito sincero. A gente aprende na sala de aula muito mais, no processo. Sala de aula é no processo de ensino-aprendizagem. A gente aprende muito mais com os erros, porque o erro é o momento que você reflete. O erro é o momento que quando você erra, mas você entende o porquê errou e supera o erro, você se fortalece dentro disso. E o conteúdo aprendido pós o erro, a estratégia aprendida pós o erro, ela está dentro de você agora. Você vai carregar ela ali e você fatalmente não vai mais errar, entende? Então, saber lidar com o emocional neste momento, eu confesso que para mim é tão importante quanto saber lidar com o que você está aprendendo. O emocional é peça-chave dentro deste processo. Sim, e se a gente for levar em consideração o trâmite da própria prova, a gente vai perceber que é um dos elementos principais, né? Porque tudo que a gente conversou sobre aqui, aprender a lidar com o tempo, a organização, o planejamento, a retirar aquilo que de bom os erros podem nos trazer. Tudo isso tem muito a ver com o emocional. O quanto aquilo lhe abala, o quanto aquilo vai te, talvez em determinado momento, paralisar, né? E o quanto é importante buscar ajuda, né? Quando perceber que a situação chegou em um ponto que talvez você não saiba mais como lidar. Sim. Né? É importante aprender a lidar? Claro que é. Mas saúde mental é uma discussão que está muito no centro, né, de absolutamente tudo. A discussão do momento e ela não pode ficar de fora de um processo seletivo tão grande como é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Né? Então, são sonhos, né? Você está lutando pelo seu sonho. Sim. E todo mundo está lutando por ele. Então, assim, enquanto você está lutando pelo seu sonho e todo mundo à sua volta também está lutando, aí o emocional aflora, você tem que saber lidar com ele. Sim, e você citou uma coisa que para muita gente, né, é um problema muito grande porque as pessoas acreditam sempre na lógica da última chance, da última vez. E não é bem assim. Não é bem assim. Eu sempre peço aos meninos e aos meus amigos, colegas de trabalho também, que a gente entenda que a vida é que nem uma ampulheta. Aquele relógio de areia. Sim. Nós a temos.
Se em determinado momento parecer que o tempo se esgotou, Vira, a gente vira, vira. a gente recomeça, sabe? A gente segue. A gente percebe o quanto é importante ter principalmente o objetivo, né? O sonho, o propósito. Propósito é uma palavra de uma força não absurda, não é? E que nós temos sim que nortear, planejar, executar, determinar tempo para as coisas, mas temos que entender que os processos não necessariamente acontecem exatamente da forma que a gente quer. Né? Exato. É preciso ter Mas, paciência e resiliência. sim. E quanto mais a gente executa, aprende com os erros, entende e aprende a lidar, a gente vai chegando mais perto do nosso objetivo. Tem um historiador intelectual uruguaio chamado Eduardo Galeano. E aí eu sou apaixonado pela obra dele, eu sempre que posso estou lendo e tal. E ele fala uma coisa muito interessante que você falando aí eu me lembrei agora. Eu queria falar. Ele falando sobre utopias. Porque utopia é algo que é inatingível. Né? Sim. Então, uma utopia é algo que você provavelmente não vai atingir. E aí o Eduardo Galeano fala uma coisa muito interessante e muito bonita, inclusive. Ele diz, seja utópico. Para que servem as utopias? A utopia é igual a um horizonte. Você pode não alcançá-la. Você dá 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Você dá 20 passos, o horizonte se afasta 20 passos. Para que serve o horizonte, assim como para que serve a utopia? Para que você não deixe de caminhar. E quando você menos espera, esse horizonte se aproxima de você. Então essa reflexão do Eduardo Galeano é muito interessante, porque eu vejo os alunos batalhando, alunos e alunas, batalhando, lutando pelos seus sonhos, e às vezes eles começam a acreditar que esse sonho deles é utópico e que eles não vão mais chegar a eles. E aí eles param de caminhar. Sim. E às vezes você já está Tão perto, tão né? perto. Só precisava, como disse o Eduardo Galeano, continuar caminhando. E quando a gente menos espera, o sonho vem e abraça a gente. Meu querido amigo Dom, companheiro de luta e labuta nas trincheiras da educação, muito obrigado por esse bate-papo extremamente enriquecedor, né? Que obviamente vai chegar para os nossos meninos de maneira leve, mas principalmente trazendo muita informação, que é o que a gente queria, né? Então, quero agradecer por ter aceito o convite, por ter se empenhado a estar aqui. Eu conheço a correria, sei dessa correria, mas de antemão queria agradecê-lo. Cara, eu que agradeço, né, pelo convite e não só pelo convite. Também agradeço pelas portas que você já me abriu aqui em Aracaju. E a minha avó, que foi professora, que me incentivou a ser professor, ela me ensinou ao longo da vida que uma coisa que a gente tem que ter com as pessoas é gratidão. A crítica a gente faz no escondido, no recanto com a pessoa, mas o agradecimento é público. Hoje eu sou muito feliz, tenho me realizado a cada dia como professor e eu sou grato muito a você, que foi quem abriu as portas aqui para mim dentro de Aracaju. E graças a Deus tenho crescido um pouquinho aqui, subido degrau por degrau e tenho muito sonho ainda para ser realizado. Mas eu fiquei muito feliz com o convite e confesso que eu estava um pouco nervoso. Essa coisa de podcast, eu só assisto, não participo. Mas fluiu, senti como se estivéssemos numa mesa tomando um café, trocando uma ideia, até esqueci das câmeras momentaneamente. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma com conhecimento para vocês nessa reta final. Muitíssimo obrigado a você e ao Coese pela oportunidade. Então, agradecer aqui também a direção da instituição, né, que nos foi facilitadora desse momento, né, que foi a responsável por a gente estar aqui e poder
traduzir em palavras, né, o nosso sentimento em relação a esse momento tão importante que é essa fase final. E respeitando principalmente o mote dessa instituição a qual a gente representa, que é o COESE, né, o poder de escolha.